Bom dia, pessoal. Meu nome é Elson. Vou explicar para vocês como funciona um dos instrumentos de medição muito usado no setor da indústria, nas áreas metalúrgicas, como, por exemplo, setores de usinagem e mecânica. O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos. Trata-se de uma régua graduada com encosto fixo, sobre a qual desliza um pulsor. O paquímetro possui dois bicos de medição, sendo um ligado à escala e o outro ao pulsor. Os principais tipos de paquímetro são paquímetro universal com relógio, paquímetro com bico móvel, paquímetro de profundidade, paquímetro duplo, paquímetro digital. É utilizado para fazer medições com rapidez em peças cujo grau de precisão seja de até 0,02 milímetros ou 1,128 de polegada, para calcular a sensibilidade em minutos ou polegadas. O que é precisão de um instrumento? Engenharia, ciência e indústria, estatística de precisão é o grau de variação de resultados de uma medição, não é o mesmo que exatidão, que se refere à conformidade com o valor real que corresponde à medida do objeto. Vamos entender um pouco do micrômetro. O micrômetro funciona por um parafuso micrométrico e é muito mais preciso que a craveira, que funciona por deslizamento de uma haste sobre uma peça dentada e permite a leitura da espessura por meio de um nome ou de um mecanismo semelhante ao de um relógio analógico. Como ele é utilizado? As principais partes do micrômetro são denominadas de arco isolante térmico, parafuso micrométrico, face de medição, bainha, tambor, porca de ajuste, catraca e trava. O instrumento é ainda usado por relojoeiros e cientistas para medir o diâmetro externo de objeto esférico. Por que o micrômetro é mais preciso? Porque, principalmente, seu erro ou incerteza é menor. O micrômetro tem como erro intrínseco do instrumento algo em torno de 0,01 milímetro, enquanto o paquímetro tem algo em torno de 0,05 milímetros. Vamos entender um pouco do tipo de micrômetro interno. Para medição de partes internas, empregam-se dois tipos de micrômetro: micrômetro interno de 3 contatos, micrômetro interno de 2 contatos, tubular e tipo paquímetro. Micrômetro interno de 3 contatos. Esse tipo de micrômetro é usado exclusivamente para realizar medidas em superfícies cilíndricas internas, permitindo leitura rápida e direta. Sua característica principal é a de ser autocentrante, devido à forma e à disposição de suas pontas de contato, que formam entre si o ângulo de 120 graus. Micrômetro interno de 3 contatos com pontas intercambiais. Esse micrômetro é apropriado para medir furos roscados, canais e furos sem saída, pois suas pontas de contato podem ser trocadas de acordo com a peça que será medida. Para obter a resolução, basta dividir o passo do fuso micrométrico pelo número de divisões do tambor. A resolução é de 0,005 milímetros. Sua leitura é feita no sentido contrário à do micrômetro externo. A leitura em micrômetros internos de 3 contatos é realizada da seguinte maneira: o tambor encobre a divisão da bainha correspondente a 36,5 milímetros. A esse valor deve-se somar aquele fornecido pelo tambor 0,240 milímetros. O valor total da medida será, portanto, 36,740 milímetros. Devem-se respeitar rigorosamente os limites mínimo e máximo da capacidade de medição para evitar danos irreparáveis ao instrumento. Micrômetros internos de 2 contatos. Os micrômetros internos de 2 contatos são tubular e o tipo paquímetro. O micrômetro interno tubular é empregado para medições internas acima de 30 milímetros, devido ao uso em grande escala do micrômetro interno de 3 contatos. Pela sua versatilidade, o micrômetro tubular atende quase que somente a casos especiais, principalmente a de grandes dimensões. O micrômetro tubular utiliza hastes de extensão com dimensões de 25 a 2.000 milímetros. As hastes podem ser
acopladas umas às outras. Nesse caso, há uma variação de 25 milímetros em relação a cada haste acoplada. Micrômetro tipo A5. Esse micrômetro serve para medidas acima de 5 milímetros e a partir daí varia de 25 em 25 milímetros. A leitura em micrômetro tubular e micrômetro tipo A5 é igual à leitura em micrômetro externo. A calibração do micrômetro interno, tipo A5 e tubular, é feita por meio de anéis de referência, dispositivo com blocos padrão ou com micrômetro externo. Os micrômetros internos de 3 contatos são calibrados com anéis de referência. Vamos entender agora sobre o relógio comparador. Vamos dar uma breve introdução. Medir a grandeza de uma peça por comparação é determinar a diferença da grandeza existente entre elas, em um padrão de dimensão predeterminado. Daí origina-se o termo medição indireta. Dimensão da peça, que é igual à dimensão do padrão, mais ou menos diferença. Também se pode tomar como padrão uma peça original de dimensão conhecidas que é utilizada como referência. O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira em sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Se o ponteiro girar em sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida. Existem vários modelos de relógio comparadores. Os mais utilizados possuem resolução de 0,01 milímetros. O cursor do relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 milímetro, 10 milímetros, 250 minutos ou 1 minuto. Em alguns modelos, a escala dos relógios se apresenta perpendicularmente em relação à ponta de contato vertical. E caso apresente um cursor que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, outro menor denominado contador de voltas do ponteiro principal. Alguns relógios trazem limitadores de tolerância. Esses limitadores são móveis, podendo ser ajustados nos valores máximo e mínimo, permitindo para a peça que será medida. Existem ainda os acessórios especiais que se adaptam aos relógios comparadores. Sua finalidade é possibilitar controle e série de peças, medições especiais de superfícies verticais, de profundidade, de espessura, de chapa e etc. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham entendido um pouco, sobre a metrologia e alguns instrumentos de medição. Até a próxima. Vamos entender